Mais um momento de esclarecimento da palavra de Deus. Boa tarde, Senhor Gustavo. A luz de Deus sendo levada a você para lhe esclarecer. A luz de Deus sendo levada a você para lhe dar o entendimento daquilo que está obscurecido. Convidando vocês agora a trabalhar comigo o raciocínio da palavra, né? Nós temos que trabalhar as verdades de Deus, o conhecimento, o entendimento, para viver dentro da vida com Deus. Nós temos que trabalhar tudo isso pelo princípio da palavra dele, para a gente estar na verdade de Deus, com entendimento, andando na verdade. Existem muitas divergências doutrinárias dentro das religiões. No campo evangélico, das religiões evangélicas, existe muita divergência doutrinária. E dentro do campo geral das religiões, cada uma difere da outra da questão doutrinária. Agora, eu chamo sua atenção uma coisa. Jesus disse que seríamos um só povo, andando dentro de uma só direção, guiado por um só pastor, dentro de uma só doutrina, guiado pelo Espírito Santo, que é quem nos guia, o vínculo da paz que nos dá a comunhão um com o outro. Se o Espírito Santo está guiando o católico, por que ele não tem comunhão com o evangélico? Se o Espírito Santo está guiando os testemunhos de Jeová, que eles nem acreditam que o Espírito Santo é um ser pessoal, né? Mas vamos fazer aqui essa comparação. Por que eles não têm comunhão com os adeptos do sistema religioso evangélico? Se o Espírito Santo está guiando o sistema religioso doutrinário, os que são adeptos desse sistema, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diverge na questão doutrinária de outras igrejas evangélicas? Porque há uma divergência e uma relatividade, exclusividade de conceitos doutrinários dentro do sistema religioso. E cada um diverge do outro, não tem comunhão. Porque não estão guiados pelo Espírito Santo na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia na vida com Deus. E a direção que o Espírito Santo nos guia nessa vida com Deus é pela palavra. Não é por regra, doutrina e norma de religião ou igreja nenhuma. Está entendendo o que eu estou aqui expondo para você, para ali esclarecer, para você ter a prudência e conhecer a verdade? Vamos lá. Vamos lá. Dentro do sistema religioso evangélico há uma grande divergência. Predestinação. O homem é predestinado, escolhido por Deus de antemão. Não há nada que ele possa fazer porque Deus já escolheu um para o céu e um para o inferno. Dentro das igrejas, muitas igrejas batistas, presbiterianas estão pregando isso. Aí já tem outro grupo que não é calvinista, é arminiano, que não acredita nesse conceito doutrinário da salvação pela predestinação incondicional. E já tem outra linha doutrinária. Aí a gente vai analisar, dentro do sistema religioso católico romano, que já tem um conceito doutrinário totalmente fora do que o Evangelho mostra. Mas aí, eles dizem que são de Deus. Eles dizem que tem o Espírito de Deus. Mas aí, o sistema católico romano vai de encontro ao sistema religioso evangélico. O sistema espírita, a doutrina do sistema espírita, vai de encontro à doutrina do sistema religioso evangélico. O sistema religioso evangélico vai de encontro uma com outras igrejas evangélicas. Há uma grande confusão, disputa e dissensão de questão doutrinária dentro do sistema religioso evangélico. É um dos sistemas que se dividem mais, é o evangélico. O sistema de Mórmon não se comunica a doutrina dele com outro sistema religioso e cada um defende os valores e os princípios doutrinários de sua instituição.
Bem, aonde está a verdade, irmão? Se você ficar dentro dessa direção, qual é a religião verdadeira, qual é a igreja verdadeira, você nunca vai encontrar a verdade e você vai continuar perdido da verdade. Primeiro, que você tem que entender, não é a igreja verdadeira que você tem que buscar, não é a religião verdadeira que você tem que se conduzir e estar. Você tem que conhecer a verdade, tem que estar na verdade, tem que andar na verdade. Essa verdade é Jesus, não é nenhuma religião, nem igreja, nem coisa assim. Primeiro você tem que conhecer a Jesus, crer nele, se convertendo para andar na direção dele, que ele é a verdade, o caminho para a vida com Deus, aonde o homem vai encontrar no final desse caminho a promessa da vida eterna com Deus. É por Jesus, não é por igreja nenhuma. Qual é a doutrina que eu tenho que ser conduzido e ser instruído e formado? É a doutrina da Igreja Assembleia de Deus? Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Presbiteriana, Católica, Espírita, Budista, Testemunha de Jeová, Mórmon e por aí vai. Qual é a doutrina que eu tenho que viver dirigido para estar vivendo na direção de Deus? Não é a doutrina de nenhuma dessas igrejas. Você tem que crer em Cristo. Você tem que estar sendo formado e instruído na doutrina de Cristo. Você tem que estar em Cristo. Esse é o problema das pessoas. Porque as pessoas foi manipulada a mente delas que elas têm que estar numa igreja, numa religião. E aí que entra a confusão e entra o desvio desse povo da verdade. Porque o centro, o lugar aonde eu devo estar, a quem eu devo seguir, a verdade que eu tenho que crer e perseverar nela, não é a de igreja, nem doutrina de igreja nenhuma. É em Jesus. Nele, por ele, estando nele e a palavra dele em mim, para me guiar. Esse é o problema da divergência. Quem está em Cristo tem comunhão. A comunhão não é principiada nem dependente de igreja, de local, de instituição de religião. A comunhão que devemos ter um com o outro é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Logo eu tenho comunhão com aquele que está na doutrina de Cristo, em Cristo, andando na mesma direção de entendimento e conhecimento da verdade do Evangelho. Eu não tenho comunhão com religioso evangélico, com religioso católico, com religioso espírita, budista, mórmon, testemunha de Jeová. Eu não tenho religião com nenhum adepto de nenhuma religião. Porque a doutrina que eles seguem não é a de Cristo. Eu tenho comunhão um com o outro que está na palavra. A palavra de Deus nos revela isso. Temos comunhão um com o outro se estivermos na palavra, na luz que é Jesus. Aí eu tenho comunhão com você. A comunhão não é uma questão de estar unido dentro de um lugar. A comunhão é no entendimento, no conceito da fé. Essa é a comunhão que devemos ter um com o outro. É dentro dos princípios, dos valores da fé. Andando com entendimento no mesmo conceito doutrinário. Sendo formado na mesma doutrina e direção. E não se desviando dela. Eu só tenho comunhão com quem está na doutrina de Cristo e quem está em Cristo. Não é com quem está em igreja, seja ela evangélica, católica ou qualquer outra. E como eu estava dizendo aqui, há uma divergência e uma disputa, há uma contenda de questão doutrinária. Ora, a questão é aprender de Cristo, conhecer de Cristo e estar firme em Cristo, para você não estar na confusão, na incerteza e desviado da verdade. Você tem que estar em Cristo. Não dentro de igreja, sendo guiado, dirigido por preceitos e valores de homens dentro de igreja. Doutrina de igreja nenhuma. É a doutrina de Cristo. Hoje em dia há uma divergência muito grande. A alma morre. Não, a alma não morre. Depois que morre não existe mais o ser. Acabou tudo. Não, o ser existe. A Adventista prega isso. Testemunha de Jeová prega isso. Outras religiões pregam que a alma, que o ser, depois que morre o corpo, não existe mais nada. Outros dizem não existe. E aí? Aonde está a verdade? A verdade é adventista do sétimo dia? A verdade é igrejas evangélicas que diz isso? Que a alma não morre? Quem é que está a verdade? Eu não vou me nortear nem pela igreja adventista do sétimo dia, nem pelas igrejas evangélicas de outra denominação em relação a esse assunto. Eu vou me nortear, eu vou conhecer a verdade sobre esse assunto na própria verdade que é Jesus.
O que Jesus ensinou sobre isso? É isso que eu creio, irmão. É nisso que eu fico. Quando você se coloca nessa posição firme em Cristo e na palavra de Cristo, é como Jesus disse, você é prudente, está com a sua vida de fé em Deus alicerçada na rocha, que é Cristo, a palavra dele. Jesus ensinou alguém que depois que o homem morre acaba tudo? Não. Jesus disse que o que morre é o corpo, a alma não. A alma permanece existindo e é essa alma que é o ser real que vai para o tormento eterno depois da morte. Seguir ao juízo. Eu creio nisso e acabou-se. Eu não vou deixar minha mente confusa dentro de doutrina. Qual é a doutrina verdadeira? É da adventista? É da presbiteriana? É da assembleia? É da batista? Não. Eu não fui chamado para ser formado nem guiado dentro de doutrina de igreja nenhuma por nenhum homem. Eu sou chamado para ser discípulo de Cristo e andar conduzido, dirigido, instruído pela doutrina de Cristo. E é o que Paulo diz. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Essa doutrina é a de Cristo. Como Paulo disse a Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao 5, que se alguém vem até você trazendo uma outra doutrina, que não seja de nosso Senhor Jesus Cristo, não receba, se aparta dele, porque ele está com um entendimento corrompido, desviado da verdade. É o que acontece com esse povo que está vivendo doutrina que não segue a de Cristo. Estão criando uma direção que estão apartados de Deus, com a mente entenebrecida, desviado da verdade. Triste será o fim desse que não se converter a Jesus. Então o que é que eu faço para conhecer isso? Bíblia, a partir de Cristo. A revelação de Deus para toda a humanidade. Por onde o homem vai conhecer a verdade para chegar a Deus? Está a partir de Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado que estava em oculto ao longo dos séculos. Em Cristo, todo o propósito de Deus para a humanidade encontrar o caminho para ele foi revelado. E o homem vai conhecer esse caminho, essa porta, esse meio, por onde vai chegar a Deus e encontrar salvação? Em Jesus, não dentro de igreja nenhuma. Então tem outras questões doutrinárias que confundem as pessoas, dividem as pessoas e levam as pessoas a se perder da verdade. Quer ver outra questão doutrinária? É a questão do batismo nas águas, dentro das igrejas evangélicas, que é pregada como se fosse meio e mérito para o homem entrar no reino de Deus, para o homem ser salvo e ter a remissão de pecados. Só que isso não procede. Jesus não deu essa instrução. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quem traz essa interpretação, usando o texto fora do contexto, criando a sua ideia, são os homens. Jesus não ensinou a ninguém ser batizado para ser salvo. Não, mas está na palavra. Jesus disse, quem crê e for batizado. Aí os homens pegam essa palavra de Jesus, interpretam do jeito que eles entendem, propositalmente, para manter o povo preso dentro das igrejas, subjugado a cerimonial, sacrifício e ordenança, para o homem estar lá obedecendo sobre o domínio cabresto da autoridade deles. Jesus não falou de batismo de água lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. A interpretação está fora do contexto. Se você analisar, vai ver que isso não foi pregado pelos apóstolos. Nada pode substituir nem a ser adicionado ao sacrifício de Cristo como mérito único e singular para o homem ser salvo e encontrar de Deus a graça do perdão. Nada pode ser adicionado, nada pode ser colocado, nenhum outro meio. É o que diz a palavra de Deus, Atos 4:12. Nenhum outro meio há de salvação, não é batismo, não, é só a fé no sacrifício de Cristo. Porque esse sacrifício foi feito com essa finalidade. Hebreus 5:9. Ele foi sacrificado morto para ser a causa da eterna salvação para todos os que nele crê. Não foi batismo nas águas, porque se batismo nas águas fosse mérito para a salvação, remissão de pecado, para o homem entrar na presença de Deus, não precisava Jesus entregar a vida dele. Se tivesse outro meio, Jesus não tinha vindo à terra como um homem, sendo ele Deus. Não tinha passado por tudo aquilo que ele passou por amor a cada um de nós. Para agora as pessoas desacreditar, desinstituir
a tirar o mérito do sacrifício de Cristo para atribuir a um cerimonial religioso feito pelo homem dentro da igreja como mérito para você ter remissão de pecados, ser nova criatura, entrar no reino de Deus, é isso ou não é que o povo é ensinado dentro das igrejas, pelos pastores, sobre esse ritual, esse cerimonial de batismo nas águas? Está errado, Jesus não ensinou isso. É só você, para conhecer a verdade sobre esse assunto, trabalhar com humildade. Vamos chamar todo mundo aqui. Quem disse que o batismo nas águas salva e quem disse que não salva. Nem eu sou a verdade, nem você. Vamos examinar na verdade, dentro daquilo que está aqui revelado por Cristo no Evangelho. Aonde é que o Evangelho trata de batismo nas águas como um meio de salvação? Aonde foi que Jesus pregou isso? Aonde foi que os apóstolos pregaram isso? Aonde foi ordenado isso como regra, mérito, meio para o homem cumprir para poder estar na presença de Deus? Aonde foi estabelecido isso? Por quem? Não adianta pegar texto, vamos estudar o texto. Vamos analisar os textos. Não é trazer texto e criar sua interpretação fora do contexto, não. Tem vários outros textos que eles pegam para tentar apoiar. A mesma coisa, irmãos, é a questão que é divergida, que há uma divergência entre o que ensina a doutrina dos testemunhos de Jeová e o que ensina a doutrina das igrejas evangélicas. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus verdadeiro, que Jesus é um Deus, mas não é o Todo-Poderoso, que Jesus é uma criatura. Por quê? Eles têm texto para provar isso. Eles têm texto para provar isso. Como é que eu vou debater isso? Como é que eu vou argumentar contra isso que eles trazem, se eles têm textos mostrando isso que eles estão pregando? Aí é onde entra o problema. Se você não conhecer a palavra, não saber examiná-la, analisá-la, manejá-la bem, você não vai conseguir trabalhar o entendimento, o raciocínio dentro do princípio da palavra para combater a heresia que o diabo cria usando a palavra. Um dos textos que os testemunhos de Jeová pega muito para tentar mostrar que Jesus não é Deus, não é o Deus verdadeiro, é João capítulo 17, versículo 3. Jesus vai dizer assim, Jesus aqui cumprindo a função sacerdotal, ele vai orar pela igreja. E vai orar ao Pai dizendo assim, Jesus falou assim, levantando dos seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho para que também teu filho te glorifique a ti. Os testemunhos de Jeová não começam daqui. Eles não pegam isso. Olha o texto que eles pegam. O versículo 2 diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, e todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pronto. Eles trabalham só o texto do versículo 3. Eles não querem saber do contexto anterior e depois. Eles se isolam eles se isolam só no versículo 3. E agora vai para as pessoas e diz, Jesus não é Deus verdadeiro, porque ele orou o Pai, dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro. E aí, como é que você vai contestar isso aqui? Se você não tiver habilidade com a palavra, você não pode contestar isso aqui. Eles estão mostrando o que a palavra, o que eles estão dizendo que a palavra está dizendo. Jesus ora dizendo, Pai, que conheçam a ti como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem outro texto que Jesus vai dizer assim, o Pai é maior do que eu. Aí eles vão dizer, tá vendo? Que Jesus Cristo não é o Pai, não é Deus, e ele não é igual ao Pai, porque o Pai é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é um Deus, mas não é um Deus Todo-Poderoso. É ou não é assim que o testemunho de Jeová trabalha a doutrina para negar a deidade de Cristo? Ele usa um texto, e se eu e você não tiver conhecimento das Escrituras, não é com reteté e pá, é com inteligência, conhecimento, principiado nas Escrituras. Por isso que a palavra diz que nós devemos manejar bem a palavra, ter o conhecimento. O que Deus quer de nós
é conhecimento, porque o diabo, ele vai enganar o povo de Deus usando a palavra. Ele levou Adão a cair usando a palavra. Ele queria tentar Jesus para tirar Jesus do propósito do Pai usando a palavra. Aí fica esse povo dizendo que é de Deus, não conhece nada da palavra. Como é que diz que é de Deus? Como é que diz que estão em Deus? Não tem vida com Deus sem a palavra. Não tem conhecimento de Deus sem o conhecimento da palavra. Aqui que teve uma interrupção, deixa eu botar aqui, não perturbe. Toda vez eu esqueço de colocar. Mas vamos lá, vamos continuar. O assunto tá bom, o assunto tá bem edificante, bem esclarecedor. Bem, vamos voltar para aqui onde Jesus estava dizendo, orando. Os testemunhos de Jeová, eles têm que entender uma coisa. Jesus, como homem, ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. O texto lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 e o 6, vai mostrar essa revelação de que Jesus, sendo Deus, ele não era qualquer Deus, ele era Deus. Só há um Deus. Mas esse Deus, que eles não creem, que eles dizem que a Trindade foi criada pelo catolicismo romano, não. A Trindade é revelada na Bíblia. O que é a Trindade? Um Deus único, uma só essência, em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia está cheia dessa verdade. Então Jesus, como Deus, o Filho, tornou-se homem. E como homem se humilhou, veio ao mundo, se tornou inferior aos anjos. Jesus, como homem, se tornou inferior aos anjos. Mas tudo que foi criado, a Bíblia revela, tudo que existe foi criado por ele. Como homem, ele se submeteu a tomar a forma de servo. Filipenses 2, 5 e o 6. Sendo ele em forma de Deus. Isso mostra que ele tinha a divindade, a natureza divina. Só que na Bíblia, da Sociedade Torre de Vigia, a tradução do Novo Mundo, ela manipula e falsifica os textos em relação à verdade que mostra a essência divina de Cristo. Essa Bíblia, da Sociedade Torre de Vigia, a tradução Novo Mundo, ela deturpa todos os textos que mostram que Jesus é Deus, ela tira. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Bíblia deles tem o verbo era um Deus. Eles estabelecem o artigo indefinido para desfazer Jesus da deidade, para tirar Jesus do mérito da deidade. Está entendendo? O texto não tem o artigo definido. O texto mostra que Jesus era Deus. Se fez carne. O verbo que era Deus se fez carne. Mas aí a doutrina da Sociedade Torre de Vigia, ela manipula. Se você não souber trabalhar esse entendimento para convencer o contradizente com a palavra, fazendo o bom combate da fé com inteligência, raciocínio, manejando bem a palavra, você não vai conseguir, irmão, proteger e defender a sua fé. Você não vai conseguir se sair bem no debate. É aí que entra a confusão na sua mente, quem está certo e quem não está. Então, qual a questão das divergências doutrinárias? Porque não se submetem à palavra. E quando alguém cita a palavra para defender uma doutrina que não condiz com a verdade, ele usa a palavra com interpretação errada. Quem é que manipula a mente do homem para interpretar errada a palavra? Para o homem não conhecer a verdade que a palavra revela. Quem é que faz isso? O diabo. O próprio Jesus disse isso em Lucas capítulo 8, versículo 12. O trabalho do diabo é tirar a semente quando entra no entendimento do homem para iluminar. Ele tira a palavra para o homem não se salvar crendo na palavra. Está lá, foi Jesus quem falou. Lucas 8, 12. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer a mesma coisa. Lá em 2 Coríntios 4, 4, dizendo que o Deus desse século, aonde Paulo se refere ao diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. É a glória de Cristo. Então o diabo trabalha para que o homem não entenda, não conheça a verdade que o evangelho revela, que leva o homem a Cristo, que faz o homem glorificar a Cristo, porque ninguém glorifica a Deus se não for por Cristo.
A adoração ao Pai tem que ser pelo Filho. Quem está no Filho, está no Pai. Agora, vamos voltar para aqui. Os testemunhos de Jeová, eles se prendem só no versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. Mas vamos chamar ele para ler mais adiante, conhecer o contexto. Olha o que diz os versículos anteriores. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aí vem a questão, Deus divide a glória dele com alguém? Deus divide a glória dele com alguém? O próprio Deus diz isso. A minha glória não divido com outro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas Jesus vai dizer, eu te glorifiquei na terra. Agora eu te peço a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A glória que ele tinha, Jesus tinha com o Pai, era a glória da mesma essência. Ele apenas abriu mão para vir cumprir, como ele disse, eu executei a obra que me deste para executar. Jesus saiu, como diz Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele abriu mão da sua glória, ele se desfez da sua posição de glória, sendo ele em forma de Deus, tendo a essência divina. Ele abriu mão para tomar a forma humana. É isso que o povo, que os testemunhos de Jeová precisa conhecer, estudar a Bíblia, aprender o que a Bíblia ensina e não ficar dentro desse ensino herético maldito, com a mente cauterizada dentro de interpretação de textos isolados, com a interpretação deturpada, tendenciosa, maliciosa, falsificando a palavra de Deus, dentro dessa instituição Sociedade de Torre de Vigia, por essa tradução TNM falsificada. Tem que ler o contexto, tem que examinar as escrituras, não se prender a um texto. Jesus, ele é inferior ao Pai na forma humana, porque ele se desfez da sua glória, tomou a forma humana, para ensinar ao mundo o caminho para o Pai. E qual foi a direção que Jesus levou para o povo chegar ao Pai? Qual foi o caminho, a direção que Jesus deu para o homem ir a Deus e chegar a Deus? Foi a religião dos Testemunhos de Jeová, Sociedade de Torre de Vigia? Foi a religião católica romana? Foi a religião dos mormons? Jesus mandou alguém viver dentro da religião católica romana, que é a religião verdadeira onde encontra Deus? É a religião evangélica? Qual é a religião? Qual foi o caminho que Jesus mandou? Qual foi a direção que Jesus deu? Que ele veio à terra para ensinar o homem o caminho para Deus. E que caminho foi esse que Jesus mostrou para o homem chegar a Deus? Porque os testemunhos de Jeová dizem que ninguém pode ser de Deus se não estiver dentro da organização da Sociedade de Torre de Vigia. Os adventistas dizem que o povo, as testemunhas verdadeiras de Deus, é quem está guardando o sábado dentro da adventista. Os adeptos da Congregação Cristã do Brasil dizem que eles é a Igreja da Graça. E só alcançam a graça quem estiver dentro dessa igreja. Congregação Cristã do Brasil. As diversas igrejas evangélicas, as diversas religiões, cada uma se denomina o caminho, a verdade de Deus. O lugar onde o povo tem que estar ali, dependente, centralizando sua vida, estando nesse ambiente, instituição religiosa para ser de Deus. Cada religião se denomina nisso. Agora eu pergunto, é aí onde eu digo, vamos examinar a verdade, irmão. A verdade está aqui. Você vive na mentira porque não quer examinar a verdade. E a verdade é Jesus. O que foi que Jesus ensinou? Qual a direção? Para onde Jesus orientou o homem perdido a ir para encontrar Deus o Pai? João 14,6. Muito conhecido, mas muitos ignoram o que esse texto diz. Dentro das igrejas, das religiões, não aceitam a verdade que Jesus revelou para nós. João 14,6. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho não é a igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Quantas letras tiver no alfabeto? O caminho é Jesus. E Jesus vai dar essa direção aos apóstolos, respondendo a eles diante de um questionamento que foi feito a eles
por eles a Jesus. O apóstolo, não sei qual foi agora, se foi Filipe ou foi Tomé, chega para Jesus e diz: Senhor, como podemos conhecer o caminho para ir ao Pai? Como podemos? Mostra-nos o Pai, Senhor. Isso é o que nos basta. Eles queriam conhecer o caminho para o Pai e queriam conhecer o Pai. Olha o que Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 3, dá a lidinha do 4, 5 e o 6. Jesus vai dizer: Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda dizem: mostra-nos o Pai. Não sabes tu, olha o que Jesus está, olha a revelação de Jesus aí, daquilo que Deus ele quer que a gente conheça. Não sabes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus falou ali, não foi numa questão de união, dentro de uma simbologia, foi na questão de que Deus estava ali em Cristo, porque Cristo é a imagem exclusiva do Deus invisível. Cristo é a plenitude de Deus habitando naquele corpo. Era Deus ali, a essência divina naquele corpo ali, habitando, e a Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem vê a Cristo vê a Deus. Quem crê em Cristo crê em Deus. Quem vai a Cristo vai a Deus. Quem está em Cristo está em Deus. Então toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser a Cristo para que você esteja louvando e adorando a Deus. Se não for por Cristo, não tem adoração a Deus. É dentro desse contexto que Jesus vai agora dar essa explicação. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos que estão nele chegam ao Pai. Porque o Pai se encontra em Cristo. O Pai está em Cristo. O Pai se adora em Cristo. O Pai se crê em Cristo. Ninguém pode dizer que crê em Deus se não crê em Cristo. Esse é o testemunho que Deus dá de seu Filho. Que quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê nele não tem a vida eterna. Mas os testemunhos de Jeová, eles ensinam lá que a vida eterna é para quem está dentro da instituição Sociedade de Torre de Vigia, sendo guiado, instruído e vivendo na doutrina deles. Porque o próprio fundador dessa instituição, Charles Tassiano-Russell, com outros fundadores, que eram os presidentes dessa organização, Charles Tassiano-Russell vai dizer que ninguém pode ter a vida eterna se não tiver o conhecimento dos ensinamentos da Sociedade de Torre de Vigia. Olha para aí. O conhecimento da salvação, o conhecimento que eu preciso ter para a vida eterna, não está dentro de religião nenhuma. Está em Cristo. Aleluias. Então você tem que aprender, conhecer mais de Cristo, para saber defender, combater o bom combate da fé. Tentar iluminar a mente daquele que contradiz com a verdade do Evangelho, que está com a mente obscurecida por Satanás, indo à perdição, pensando que estão indo para Deus. Porque se você pegar os testemunhos de Jeová, os evangélicos, os mormons, os católicos, os espíritas, budistas, qualquer adepto de qualquer religião, e perguntar a ele: você está servindo a quem? Ele diz: estou servindo a Deus. Você está indo para onde? Ele: estou para o céu. Você é salvo? Ele diz: sou salvo. Todos dizem que são de Deus. Todos dizem que são salvos. Todos dizem que estão em Deus. Todos dizem que o lugar de Deus, verdadeiro para o homem estar, é na religião deles. É ou não é isso? Mas essa verdade procede dentro do que Jesus ensinou? Ninguém está salvo fora de Jesus. Foi o que disse o apóstolo Pedro, pregando essa verdade do Evangelho. Pedro vai dizer: em nenhum outro meio há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos clamar. Não é Jeová, é Jesus, o Filho de Deus, o mediador, o advogado da nossa causa diante de Deus, o intercessor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a porta, aquele que é a ressurreição e a morte, aquele que mata a sede da alma, que levanta o caído, que liberta o escravo, que dá vida ao morto. Jesus, Jesus, Jesus. Não é igreja, não é religião, não é caminho religioso, não é sacrifício religioso, não é cerimônia religiosa, não é batismo nas águas, não é guardar o sábado, não é viver dentro de uma vida de devoção, submisso a uma instituição religiosa. É a Jesus, Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós temos que aprender dele. Jesus não disse: vão para ali, aqui, acolá. Ele disse: creiam em mim, venham a mim, aprendam de mim. Eu sou o caminho, sigam a mim. Eu sou a luz. Quem crê nele não é condenado. Jesus, ele mostrou que nós só podemos ser salvos crendo nele. E se não crer nele, permanece condenado. Nem Paulo,
nem Pedro, nem Maria, nem João, nem Davi, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum personagem bíblico, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nenhum ser celestial, nem tampouco nenhum demônio, ninguém, nem no céu nem na terra, tem a autoridade para dizer: creio em mim para ser salvo, creio em mim para ter a vida eterna, venham a mim para ser liberto. Só Jesus, porque só quem salva, só quem liberta, só quem pode tirar o homem da maldição é Deus, e Jesus é Deus. Não há outro Salvador. O próprio Deus, o Pai, vai dizer isso. Lá em Isaías, não há outro Salvador fora Ele. Ele é o único Salvador. Então Jesus é esse. Jesus não é outro Salvador. Jesus é o único Deus Salvador. Porque esse Deus que estava lá no Velho Testamento, ele foi manifestado, se revelou aos homens através de Jesus no Novo Testamento. O Deus que os homens não conheciam foi revelado em Cristo por Cristo. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. É o Filho que nos dá o conhecimento do Pai. É o Filho que nos faz ver o Pai. Deus se vê em Cristo. Fora de Cristo ninguém tem o Pai. Ninguém vê a Deus. Ninguém está em Deus. Pode viver enganado, achando que é de Deus, porque está nessa ou naquela religião. Porque vive esse ou aquele sacrifício. Porque clama esse ou aquele nome. Sem Jesus não há salvação. Não há Deus. Não há vida na eternidade, na promessa da vida em abundância com Deus lá no céu. Só por Jesus, irmão. Então, por que há tanta divergência? Por que há tanta confusão de doutrina? Porque o povo não se submete à palavra de Cristo. Jesus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque muitos estão presos aí, porque não estão na palavra de Cristo, não conhecem a palavra de Cristo, estão vivendo na mentira de Satanás, pregada pelos homens dentro das igrejas. São vários conceitos doutrinários. Cada um se denomina o detentor da verdade. Cada um exclusivo a Deus dentro da sua religião. Cada um diz: não, Deus está aqui. Só é salvo quem estiver aqui. Sai daí, irmão. Sai daí. Essas seitas são levantadas por Satanás para perverter o caminho da verdade e tirar você do conhecimento e da direção da verdade, para que você não se salve. Vamos estudar, aprender de Cristo. Não é nenhum estudo teológico dentro de nenhum seminário. É na Bíblia, a partir da revelação de Cristo, dos 4 evangelhos e as cartas apostólicas. Aprendemos de Cristo aqui, revelado. Aquilo que estava prometido lá no Velho Testamento está revelado no Novo. Nós temos que conhecer o que Deus já revelou, está no Novo Testamento. Cristo é a revelação de Deus para o homem. Todo o mistério de Deus que estava em oculto ao longo dos séculos foi revelado em Cristo. Que você conheça essa revelação que leva você à salvação. O conhecimento da verdade, que é Cristo, que nos mostra o conhecimento de Deus. Aprendemos em Cristo. Não adianta você ir para um seminário e fazer um curso de teologia. O que significa teologia? Teo, Deus. Logia, ensino. A maior teologia, o maior conhecimento de Deus é em Cristo. Paulo era um grande teólogo. Foi. Desculpa, tu deixa... É pra... Vou pegar. Tá certo, tá bom. Paulo era um grande teólogo. Paulo era um grande teólogo. Mas Paulo, com todo o conhecimento teológico dele, Paulo nunca poderia chegar a Cristo. Paulo nunca chegaria a Deus. Com todo o conhecimento teológico de Paulo, Paulo nunca ia chegar a Deus. Ele pensava que estava servindo a Deus. Ele pensava que era de Deus. Ele pensava que estava em Deus. Mas aí ele estava vivendo na mentira, no engano. Olha o que ele vai dizer agora. Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4 em diante. Ainda que também poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo vivia todos esses princípios e valores como uma forma de vida com Deus, mas nada disso levava Paulo a Deus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pelo excelente conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. É Cristo, não é religião, não é igreja, não é vida devota dentro de igreja, não é dentro de nenhum ministério, nenhuma instituição, nenhuma religião. É Cristo, é Jesus. Paulo vai dizer, eu considerei tudo aquilo que eu tinha como valor para Deus. Eu pensava que isso me levava a Deus. Eu pensava que isso me fazia ser de Deus. Mas eu considerei tudo como esterco, perdido, considerei com perda para que eu possa ganhar a Cristo. Porque quem ganha a Cristo, ganha a graça, a presença, a vida com Deus em Cristo. Paulo era um grande teólogo, irmão. Mas Paulo não se manteve na sua teologia. Toda a teologia de Paulo, Gamaliel, ensinado diante de um grande mestre das Escrituras em Israel. Gamaliel, meu irmão, o único mestre da nossa vida para o conhecimento de Deus é Jesus. Aprenda dele. Jesus disse, aprenda de mim. O conhecimento tem que ser de Cristo, não de nada desse mundo. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês entendam essa observação que eu fiz aqui, esse esclarecimento, que vocês sejam prudentes, irmãos. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Guarda a palavra do Senhor, seja fiel até a morte. Te dedica ao conhecimento de Cristo. Não te preocupa em colocar a tua vida na servidão, na dependência, centralizando o teu viver dentro de uma religião, dentro de uma igreja, vivendo a escravidão de sacrifício, obrigação, tarefa e ordenança religiosa. Você tem que ser sábio. O que você precisa na sua vida é estar buscando o conhecimento de Cristo, cuidando da tua vida na doutrina dele, por onde tu pode estar no caminho da salvação. Foi o que Paulo disse a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Amém? Receba esse conselho em nome de Jesus, porque é forte para te livrar e dissipar todas as trevas do diabo que prende e obscurece o teu entendimento, para que tu não conheça a verdade. Mas agora, a luz de Deus vai iluminar o teu entendimento e a convenção de Deus será na tua vida, se tu crer e se converter a Cristo e passar a andar, estar nele e a palavra dele em você.